Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um review de Blue Lock com o capítulo 315. No capítulo de hoje temos o início da tão aguardada partida entre Japão, Sub-20 e Nigéria, Sub-20. E já de cara, o Japão saiu na frente com um golaço, driblando toda a defesa adversária de Bachira, abrindo o placar em 1 a 0. E nesse vídeo vamos analisar como esse gol aconteceu, né, após esse gol, o que se deu, as reações dos personagens e o impacto dentro do jogo. E o que isso pode significar para os próximos lances dessa batalha eletrizante. Então fique com a gente, se você é novo já se inscreve no canal, fique com a gente, ativa o sininho e clica no like, tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, o capítulo começa com o gol do Bachira narrado e comentado pelo pessoal que está na cabine. E o Bachira fazendo a sua comemoração. E aí mostra 44 dias antes, né, aquela tarefa que o time Pajego passou para os seus jogadores. E a do Bachira foi ensinar crianças a jogar futebol. E aí ele começou a perceber que as crianças, elas não entendiam o que ele estava falando. Uma coisa que para ele era simples, para as crianças era uma coisa completamente fora do comum, uma coisa que elas não sabiam e não entendiam como fazer a mesma coisa que seu professor estava ensinando. Então ele começou por algo mais básico, né? E aí ele conseguiu entender que aquelas pequenas conquistas chamam o que ele conhece como alegria dentro de campo. E que o seu principal ego não era passe, chute ou recepção, e sim o seu drible. E foi assim que ele chegou ao seu primeiro gol nessa partida e abrindo o placar para a seleção sub-20 do Japão, ganhando até o elogio do seu adversário, né, Onazi, o atacante da seleção nigeriana. E aí recomeça a partida por parte da seleção sub-20 com o seu capitão e camisa 10, driblando e passando por Bachira e armando uma nova jogada, tocando para o seu atacante, que vai em direção ao gol, mas é parado por Ariu, um defensor da seleção sub-20 e o mais alto dentre os defensores que a seleção sub-20 possui, a seleção japonesa. E aí ele fala que aprendeu, junto com esse treinamento que foi passado pelo Pajego, uma nova forma de marcação, o princípio de espaço, utilizando artes marciais do judô. Então ele aprende a dar espaço, mas não permitir que o adversário ele possa passar por ele usando força física ou velocidade. Então o atacante consegue perceber isso e retorna a bola para o seu capitão e camisa 10 para armar novamente o ataque. Contudo, Nico aparece de surpresa para poder roubar a bola. E aí o jogador percebe que os dados que eles tinham antes da seleção japonesa, principalmente dos defensores, estão alterados. E o Nico aparece com uma força física assombrosa, uma coisa que antes ele não tinha, uma coisa que durante o treinamento de 14 dias, Ego pediu para que Nico, que já tinha um cérebro excepcional, treinar também o seu corpo, aumentando sua capacidade física. E após ele roubar a bola, o adversário percebe que o Izagi é o ponto central da seleção japonesa e pedem para marcarem ele. Contudo, um jogador teve que sair da sua posição para conseguir marcar o Izagi Oichi, deixando um espaço aberto e para o volante da seleção sub-20, Mikaji Hell, receber um passe longo do Nico, extremamente livre. E com isso, a gente tem uma nova investida da seleção sub-20. Assim como a gente viu nos capítulos anteriores, Hell recebeu a difícil e acredito ser a mais difícil missão dentre todos os jogadores da seleção, e por isso ele está de titular nessa partida, que foi de copiar todas as jogadas e estilos de jogo dos jogadores da seleção sub-20 do Japão. Então ele tem em seu cérebro e a capacidade física para imitar qualquer um dentro da seleção, e por isso que a gente tem um novo contra-ataque utilizando o poder e a formação do Bachira duplo. Então o Mikaji Hell vai atacar da mesma forma que o Bachira ataca, ou seja, utilizando seus dribles avassaladores contra os adversários. E aí no próximo capítulo a gente vai ver se ele realmente conseguiu dominar a arte do drible e se vai conseguir acompanhar o nosso monstro, né, que é o Bachira. Então é isso, pessoal, esse foi o review do capítulo, né? Estamos trazendo mais um vídeo aqui. Após o Japão abrir o placar e a gente vê algumas evoluções mentais e físicas de alguns jogadores, né, dentro desse capítulo a gente conseguiu ver principalmente a evolução do Nico, que era um jogador muito fraco para o nível de competição que ele estava tendo. E aí a pergunta que fica é que será que o Japão vai manter a vantagem ou a Nigéria vai reagir com força total? Deixa sua opinião aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, deixa o like para fortalecer a gente.
A gente ainda já postamos vários vídeos, mas ainda estamos com poucos inscritos. Então, se você é novo e gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e segue a gente para vocês acompanharem os novos vídeos que a gente posta. A gente sempre posta também uns shorts também de alguns capítulos, alguns acontecimentos principais que aconteceram ao longo da história de Block. E nos vemos no próximo vídeo e review de Block. Até mais.